Postmortem, Ninguém Morre em Scarlet acabou de estrear na Netflix, a gente vai comentar tudo aqui hoje no vídeo. Se você não assistiu ainda, fica tranquilo que quando os spoilers forem começar eu vou avisar pra vocês. E na trama a gente acompanha a Liv, ela que é dada oficialmente como morta. Eles acreditam que aconteceu algum mal súbito, alguma coisa aconteceu ali naturalmente, porque eles não encontram nenhuma prova de que ela tenha sido morta. E eles dão ela oficialmente como morta até que ela desperta na mesa de autópsia. E a partir deste momento tudo muda. Além de ser um grande mistério, o fato dela ter ressuscitado, também tem o fato dela mudar completamente após este acontecimento. Ela começa a ter uma sede que ela não tinha. A série norueguesa vai misturar aí suspense, drama e até uma certa comédia. E eu confesso pra vocês que me lembrou bastante a série Santa Clarita Diet, que foi aí cancelada, né? Mas me remeteu um pouquinho tanto o tema da série quanto a questão do humor, apesar de o humor ainda ser um pouco diferente, né, nas duas, mas tem esse lado um pouco mais cômico. Então me lembrou aí, me remeteu aí. Se você não assistiu a série ainda e se interessou, vai lá assistir, já está disponível na Netflix, porque a partir deste ponto o vídeo vai ter spoiler. É claro, gente, não se esquece aí de se inscrever no canal e ativarem as notificações para vocês não perderem nenhuma novidade que sai por aqui. Então agora vamos aí para a análise com spoiler. E é quando a Liv desperta e começa a ficar um pouco estranha, dá alguns sinais, o pai dela parece estar com medo, já fica meio claro pra gente que a série está aí se referindo a algum tipo de vampiros, digamos assim. Dá pra ver que o pai dela tem um certo temor, e eu acredito aí que o Sverre vem com um papel muito importante para explicar um pouquinho pra gente. Ele conta que a mãe dela também tinha essa sede por sangue, ela também tinha esse poder de cura e não envelhecia, e ela temia que a Liv tivesse, né, esse mesmo poder. Para você ver que eles não falam disso como uma coisa boa, e sim como se fosse aí quase que uma maldição. E o Sverre conta que ele tentou usar o sangue da mãe dela para poder fazer uma vacina que prolongasse a vida, né? Quase aí como que querendo uma certa imortalidade para as pessoas, mas não deu certo. E dá pra gente notar cada vez mais que eles temem muito esse poder que ela tem. Afinal de contas, o pai dela tenta matá-la por causa disso. Um pai não faria isso, né? Especialmente porque dá pra ver que eles tinham um bom relacionamento e ele passa a ter um certo medo dela. E ele diz, né, que é a única forma. Então ele tenta queimá-la para poder acabar com isso. E depois o Sverre também tenta matá-la. Então a gente percebe que as coisas devem piorar aí nas próximas temporadas. E ela não fica sozinha nessa história, porque ela transforma o Rainer. E eu fiquei com uma dó dele, porque dá pra ver que ele era um policial que gostava bastante de seguir, né, o lado moral. Ele gostava de observar as leis, de fazer tudo corretinho, e de repente ele perde o controle quando ele se transforma. Dá pra notar que eles têm dois estados diferentes. Tem um momento que eles voltam à consciência, né, ao estado normal, apesar de ainda terem vontade do sangue, mas também tem um momento que eles se transformam ali, dá pra ver que ele se transforma totalmente, perde totalmente a consciência das suas atitudes, e um exemplo disso é quando ele mata o Sverre. E ele não fica nada bem com isso, começa a se achar um monstro. Eu fiquei com uma pena dele, mas em contrapartida é interessante ver ele assim como ela, passando por essa transformação, porque ele acompanha ela, dá apoio a ela, e ele estava até disposto a fugir com ela. Ele sempre gostou dela, no início da série já fala disso, que ele tinha uma certa paixonite por ela, e acaba que de certa forma isso une mais os dois. E paralelo a isso, nós ainda temos o Odd e a história dele, porque ele está passando por um momento difícil com a morte do pai deles. Ele tem que lidar com as questões da funerária que está indo à falência, e ele tem a mulher dele, a descoberta da chegada de um filho. Então ele tem a família dele para cuidar, e eles estão com problemas financeiros. Então ele está tentando lidar com toda aquela situação e não percebe o que está acontecendo à sua volta. Ele não percebe a transformação da Liv, apesar dele notar a mudançazinha no olho dela ali. Ele não percebe realmente que ela passou por uma transformação. E eu achei muito legal esse vínculo dos dois como irmão. Eu achei o Odd muito sensível, eu gostei muito do personagem. Foi um personagem que eu consegui me identificar mais. E ali no final, principalmente no último episódio, ele também é uma pessoa que segue muito a ética. Ele é uma pessoa que observa muito a questão da moral. Então ele até abriu mão de fazer o funeral do Sverre no final para poder
relatar o que estava acontecendo com o corpo, que era algo que deveria passar por uma investigação. Então, mesmo sabendo que aquilo prejudicaria ele, ele faz o que é correto. Só que depois, quando a Liv diz para ele que na verdade foi o Sverre que tentou matar ela e tudo, ele meio que abre mão pela família. Então, apesar de toda o código que ele segue de ética, a família para ele vem em primeiro lugar. Então, ele ajuda a Liv. E eu achei muito legal a relação dos dois de irmandade. Mas ali no finalzinho no carro deu para reparar que algo vem por aí em relação ao Odd. Ele não vai ficar tão alheio ao que está acontecendo assim, porque quando ele foi preparar o corpo ali do Sverre e tudo mais, ele percebe que não havia mais sangue. Então ele sabe que a Liv fez alguma coisa, que tem alguma coisa errada nessa história, e ele olha para ela ali no carro de uma forma diferente. Então talvez isso aguce a curiosidade dele para tentar descobrir mais do porquê ela fez disso e o que está acontecendo com ela. Então eu acho que ele vai ser mais importante aí numa próxima temporada, que ele vai desvendar muita coisa nessa história. E quem também está investigando essa história toda é a Judith. Ela que no começo não queria muito investigar os casos, não queria que fosse um gasto, queria que tudo ali fossem causas naturais ou acidentes. Mas depois ela muda quando percebe que as coisas não são bem assim. E eu acho que muito do lado cômico da série ficou com a Judith, que foi uma personagem importante aí para dar uma certa leveza, mas ali no final ela já estava bem mudada e queria realmente descobrir o que está acontecendo. No começo ela não deu muita bola para as coisas, porque não haviam mortes ali na cidade, pelo menos não assassinatos. Então ela não queria levar as investigações para frente. Mas quando ela percebeu que foi muito estranho a Liv voltar, depois o pai dela morre, aí tem o Sverre que morre, aí teve aquele sumiço estranho do Rainer, então aconteceu muita coisa aí, ela ficou com a pulga atrás da orelha e agora nada tira da cabeça dela que a Liv tem culpa de alguma coisa e ela realmente quer investigar. Então com certeza ela também vai ser outra personagem fundamental aí para desvendar toda a história e a gente vê aonde toda essa história vai dar. Já tem 2 pessoas transformadas e devem aparecer mais por aí e a gente também quer mais respostas sobre esse poder, né? Esse lado vampiro que eles adquiriram. Apesar de ter contado um pouco do passado da mãe dela, ainda ficaram algumas perguntas no ar sobre isso. Espero que eles respondam mais coisas pra gente nas próximas temporadas e que a gente entenda melhor como tudo isso funciona. Até então, a Liv tem tido um controle maior pela vontade dela, ela tem conseguido se contentar ali. Vamos ver até onde isso vai, se em algum momento ela vai perder esse controle. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam da série. Não é o seu estilo de série, não curtiu muito. É uma série que eu acredito não ser pra qualquer um. Ela tem um humor aí um pouco mais ácido, então tem algumas coisas, né? Aquele momento, por exemplo, da Liv levantando ali na mesa de autópsia. Então tem aí um lado um pouco mais cômico, tem um draminha. Como eu disse, lembra bastante a outra série lá, Santa Clarita Diet. Então não é pra qualquer pessoa. Deixa pra mim nos comentários se é o seu estilo de série. Você gostou? Você não curtiu muito? Deixa aí tudo pra eu saber. Então é isso, galera. Tchauzinho!